Sejam todos muito bem-vindos. Hoje vamos falar sobre a força daquele que se importa com o cuidado da visão, o cuidado de não olhar coisas proibidas, coisas promíscuas, ou sejam coisas que levam a pessoa a ter pensamentos promíscuos. Com uma história que aconteceu faz um mês nos Estados Unidos. Essa história ficou conhecida mundialmente no mundo dos estudiosos da Torá. Era um dia, fazem mais ou menos 5 meses, que na frente de um lugar sagrado do estudo da Torá foi colocado um outdoor. Naquele outdoor havia uma imagem promíscua. E quando os estudiosos de Torá saíam do local de estudo, eles se deparavam com aquela imagem promíscua. No primeiro dia que aquela imagem foi colocada naquele outdoor, um daqueles estudiosos, ele disse: eu não posso deixar isso acontecer. Como eu posso parar com isso? Não é possível que nós vivemos num mundo que chegamos a esse ponto, que outdoors nas ruas, onde todos podem ver, onde ele é feito para que todos vejam, tenham imagens desse calão, imagens tão baixas que fazem as pessoas terem pensamentos proibidos, que fazem as pessoas fazerem coisas proibidas, chas v'shalom. E ele decidiu que ele ia tirar aquele outdoor daquele lugar. Ou, melhor dizendo, ele ia tirar aquela imagem daquele outdoor. Como é possível fazer isso? Então ele buscou uma maneira de consertar aquela abominação. E ele ligou para a empresa de outdoors. Falando com a empresa, ele descobriu que para que você possa ter o seu outdoor no lugar de um outdoor que já foi feito, ou seja, você está na verdade diminuindo o tempo daquele outdoor que já foi pago por aquela pessoa, por aquela empresa, você deve dar mais dinheiro do que aquela empresa deu, e assim é a lei nos Estados Unidos. Pelo menos se você tem um outdoor que ele deve ficar, digamos, por 15 dias, se vem alguém e diz eu dou mais do que ele dá por aqueles 15 dias, então o seu outdoor ele é automaticamente anulado e aquelas pessoas, aquela empresa coloca um outro tipo de outdoor. Então ele ligou para a empresa e ele falou: como eu posso tirar esse outdoor? Quanto sai para colocar uma outra propaganda nesse determinado local? Então eles começaram a falar, começaram a explicar para ele. No final das contas, eles chegaram à seguinte conclusão: para que você tenha o seu outdoor durante 90 dias, você vai precisar pagar $90 mil. E aquela pessoa pensou: como eu vou conseguir $90 mil? Todo o dinheiro que eu juntei até hoje, aquela pessoa tinha 27 anos, tem 27 anos na verdade. 27 anos ele tinha uma poupança, e na poupança dele tinha $90 mil. Ele falou: eu vou gastar todo o meu dinheiro, o dinheiro que eu estou juntando para me casar, para comprar uma casa, para começar a minha vida. O que eu vou fazer? Mas do outro lado, eu vou estar aqui salvando a alma de diversas pessoas para eles não verem uma imagem promíscua, para eles não fazerem pecados, não irem atrás dos seus olhos, como diz a Torá. Então ele decidiu que ele ia pagar $90 mil e tirar todo o dinheiro da sua poupança para colocar uma outra imagem naquele outdoor. E eles combinaram aquilo. Isso era 11 horas da manhã. O outdoor foi colocado na noite anterior e 11 horas da manhã ele já havia combinado com a empresa que ele pagaria $90 mil para tirar aquele outdoor e, melhor dizendo, fazer uma outra propaganda em cima daquele outdoor.
E eles falaram, tudo bem, então o senhor me diga qual é a imagem, qual é o escrito, o que estará naquele outdoor. E ele falou, pode deixar, eu vou avisar para vocês até amanhã. E ele falou, não, você tem que avisar até hoje à noite, porque amanhã hoje à noite nós estaremos já imprimindo e amanhã de manhã colocaremos o seu outdoor da sua empresa. Então ele falou, me dá um tempo e eu vou responder para vocês. E ele começou a pensar, ficou o dia inteiro pensando, qual é a imagem que eu vou colocar nesse outdoor? O que eu vou fazer agora? Eu não tenho empresa nenhuma, eu não tenho imagem nenhuma. A única coisa que eu quero é que não fique aquela imagem de uma mulher sem roupa na frente de um local sagrado de estudo. E ele não sabia o que fazer, então 9 horas da noite ele recebe um telefonema e as pessoas da empresa falam, escuta, você tem 1 hora para falar qual é a sua propaganda, nós não temos mais tempo, temos que mandar imprimir. E ele falou, sabe o que? Vocês fazem 90 papéis, 90 folhas, 90 imagens, sim, gigantes. Nós estamos falando de outdoor que ele pega 5 metros por 10 talvez, ou 4 por 8, eu não me lembro exatamente qual era a medida, mas de qualquer jeito era uma coisa gigantesca que as pessoas viram. Então vocês pegam 90 papéis e vocês escrevem 90, 89, 88, e assim vocês vão descendo e vocês cada dia tiram o papel de cima e o papel de baixo fica, então fica uma contagem regressiva. Tudo bem, foi isso que ele fez. Ele não tinha a mínima ideia do que ia acontecer, mas ele falou, pelo menos eu tenho aqui 90 dias que eu salvei a alma daqueles estudiosos de Torá. O que aconteceu foi que colocaram aquela placa no primeiro dia, tinha lá 90 dias. Tinha escrito 90 dias, sim, 90 days. Ou seja, 90 dias existe. Tem segundo dia, 89 dias e assim por diante. Com o passar do tempo, as pessoas foram se aglomerando e perguntando um pro outro, você sabe o que vai ter aqui 90? Faz já uma semana que tá esse cartaz, cada dia diminui um número, o que tá acontecendo, quem que colocou isso? Começaram a falar, começaram a perguntar, começaram a se interessar. E com o passar do tempo, passou um mês e ele começou a receber telefonemas, essa pessoa. E ele recebeu ligação e perguntaram para ele, escuta, a gente viu um outdoor e a gente descobriu que você colocou o seu outdoor, a gente quer saber o que tem, depois dessa contagem regressiva, o que a sua empresa vai apresentar. E ele, como não tinha a mínima ideia do que responder, ele respondeu o que todo mundo responderia, que é segredo. Ele falou, não, é um segredo, eu não posso revelar para vocês o que vai acontecer aqui. E quando você fala segredo em publicidade, essa é a palavra-chave para você fazer com que todo mundo fique em cima de você muito mais do que antes. Então, em vez do telefone dele tocar uma vez por dia, o telefone começou a tocar 10 vezes por dia. E com o passar do tempo, 20 vezes por dia. E ele falava, não, é segredo, meu sócio, eu não posso falar, eu não posso revelar, minha empresa começou a inventar uma história atrás da outra, ele não tinha a mínima ideia do que ele estava fazendo. E assim, contagem regressiva, chegamos a 10 dias, e ele rezando, Hashem me ajuda, o que vai acontecer depois desses 10 dias, eu não sei o que vai acontecer, fazendo tefilá para Hashem. 9 dias, 8 dias, o telefone não para de tocar, cada vez uma outra pessoa perguntando, escuta, talvez você me fale, a gente quer penetrar, a gente quer te contratar, já começaram algumas oportunidades de trabalho, e ele falou, não, eu não posso revelar. 3 dias, chegamos ao dia 3, o telefone tocou 12:45 da manhã. Ele recebeu o telefone, ele já não tinha mais cor de atender, ele não atendeu. Novamente o telefone tocou, ele não atendeu, o telefone tocou 10 vezes. Quando ele viu que o mesmo número ligou para ele 10 vezes, ele atendeu, ele falou alô. Ele escutou a voz do outro lado, ele falou, muito prazer, eu chamo fulano e eu represento a Coca-Cola. Nós estamos vendo o seu cartaz fazem muitos dias
e todo o mundo da publicidade está falando sobre esse seu cartaz. Eu não sei qual produto você vai anunciar, mas eu pago para você. A Coca-Cola está disposta a pagar para você 3 milhões de dólares para que você não anuncie o seu produto naquele outdoor e você deixe que a Coca-Cola coloque a propaganda dela depois da contagem regressiva. Aquela pessoa simplesmente não sabia o que falar, se ele gritava de felicidade, se ele falava é óbvio ou se ele falava não. E o que ele falou foi: deixe-me falar com meu sócio e eu responderei de noite. Combinaram um horário. No segundo que o relógio deu 7 horas da noite, ele recebeu o telefone, ele falou: nós queremos uma resposta final. E ele falou, é óbvio que o sócio dele concordou, e assim foi a transação. Ele recebeu 3 milhões de dólares para deixar de anunciar aquilo que ele não iria anunciar e deixar a Coca-Cola colocar lá o outdoor da Coca-Cola. Essa história ficou super famosa e essa pessoa começou a dar palestras sobre a força que existe quando você entrega dos seus próprios bens para proteger os olhos e proteger o mundo de promiscuidades. Nós vemos daqui aquilo que nossos sábios já nos ensinam. Todo aquele que abre mão do que ele tem para ajudar a congregação, ou seja, para ajudar outras pessoas, no final ele não só ganha o que ele tem, senão ele ganha muito mais do que o que ele tem. Nós vemos aqui uma pessoa que ele deu todas as suas todos os seus fundos, toda a sua poupança, todo o dinheiro que ele tinha. Ele não sabia o que ele ia fazer depois daqueles 90 dias. Se vocês entram na vida, no pensamento daquela pessoa, ele falou simplesmente: eu vou dar todo o meu dinheiro para conseguir salvar por 90 dias esses estudiosos de Torá, para que eles não tenham aquela imagem abominável na frente dos olhos deles quando eles saem da yeshivá, do local de estudo. E no final, Hashem o presenteou com 10 vezes mais, 20 vezes mais, muito mais do que ele tinha. 3 milhões de dólares. Foi um investimento de 90 mil para no final ganhar 3 milhões. Se vocês conhecem outro negócio que de 90 mil você ganha 3 milhões em 90 dias, então com certeza é um negócio que ainda não foi criado. Porém, a Torá já nos ensina que todo aquele que dá os seus próprios bens para a congregação, no final ele sim é recompensado. Nós vemos a força da Tahará, na força da pureza. Quão é grande a força da pureza. Aquela pessoa que cuida dos seus olhos, aquela pessoa que cuida da sua boca, aquela pessoa que ajuda os outros a cuidarem dos seus olhos. Daqui nós vemos o quanto Hashem recompensa cada ato que nós fazemos. E Iratzon, que nós consigamos cumprir tudo aquilo que nós estudamos.